Para estar aqui nesta atividade, comemorando os 25 anos do Banco Palmas, 50 anos de organização do povo aqui na comunidade, e temos aqui a tarefa de contribuir, esperando. Eu estou aqui como moderador, então o moderador tem de moderar, certo? Então, pessoal, vamos... E a mesa que eu estou moderando aqui, ela é propícia para o momento. É o debate sobre a fome de pessoas que estão ficando com fome. Então, nós temos de conciliar aqui a nossa vontade, o desejo da alimentação, que está prevista para as 13 horas, um bom horário às 13 horas, todo mundo vai poder se alimentar. E a organização, eu acho de forma muito sábia, colocou um desafio para nós, que é refletir sobre as políticas para o enfrentamento da fome. Mas mais do que enfrentar a fome, é fazê-lo construindo um projeto de soberania e segurança alimentar para o nosso povo e com o nosso povo. Então, isto é algo para nós aqui no Brasil quase inexplicável. Em 2014, o nosso país conseguiu o reconhecimento de que nós tínhamos saído do mapa da fome. Como é possível um país, depois de um esforço tremendo de enfrentamento e de tirarmos o Brasil do mapa da fome, tão rapidamente voltarmos a ter de colocar isto como uma prioridade nacional, o enfrentamento da fome. O tamanho da destruição civilizatória representada pelos últimos anos, que se inicia com a marca de um golpe institucional, com a retirada da presidenta democraticamente eleita, ela é um marco da destruição das bases sociais, políticas e econômicas do enfrentamento da fome. E nós precisamos reconstruir isto. No entanto, mais do que reconstruir, ô Alex, tudo bem? Mais do que reconstruir, nós não podemos ter a reconstrução da política de enfrentamento à fome, que não cria as bases para impedir com que a destruição dessas bases possam retornar. Esse é o grande desafio. Portanto, não podemos simplesmente repetir o passado, porque repetir o passado é insuficiente, se demonstrou insuficiente para impedir com que no nosso país fosse construída, do ponto de vista político, do ponto de vista do Estado, do ponto de vista institucional, social e cultural, as bases da destruição de um projeto civilizatório que nós tínhamos construído pela defesa da democracia. Então, acho que esse é um pouco o desafio.
E só vamos enfrentar a fome construindo um sistema público, social, de soberania e segurança alimentar em bases democráticas, com democracia. E aqui nós temos uma grande aliança da economia solidária, que se fundamenta na democracia real e econômica das nossas comunidades, do nosso povo, e a democracia política. Somente com democracia, na sua radicalidade, é que nós vamos construir uma forma de enfrentamento à fome que seja sustentável para o nosso povo. Então, para isso, nós estamos aqui com a companheira Regilane, que é uma companheira histórica da luta por políticas públicas e que hoje está atuando no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi destruído e está sendo reconstruído. Então, o Brasil está voltando. Aos poucos, né, 100 dias dizendo voltou, mas ele está voltando porque está voltando aos poucos. E Regilane é a expressão desse movimento de recolocar de novo a política de desenvolvimento agrário, de produção de alimentos, na base desse desafio a ser reconstruído. E o companheiro Caio, que estou conhecendo agora, mas ele é da casa, porque ele é daqui, do Ceará, e que vai colocar uma reflexão sobre outro elemento disto, que não é da produção e distribuição de alimentos, mas daquilo que é fundamental num projeto de soberania e segurança alimentar, que é a proteção e a organização do nosso povo. Então, com isso e com a compreensão de todas, de todos, de todos, um esforço aqui para que em meia hora, 40 minutos, a gente possa coletivamente nos concentrar aqui, né, nessa reflexão necessária para que a gente possa gerar um engajamento político necessário que a conjuntura e o momento histórico exige de cada uma e de cada um de nós nesse momento. Então, com esse espírito, passo já a palavra para a Regilane, para ela fazer a sua fala, 10 minutos, né? Ela ia fazer uma apresentação em PowerPoint, bonita, mas dadas as contingências aqui, ela vai fazer a sua apresentação de forma mais resumida. Companheira Regilane, com a palavra. Obrigada, Valmor. Obrigada, pessoal. Alguém com fome aí? Vocês têm fome de quê? De pão, de justiça, de democracia, de tudo que gera vida, né? Gente, então, primeiro agradecer, Joaquim, pela sua sensibilidade desse convite, sensibilidade do convite do Banco Palmas. Falar aqui do Banco Palmas e no evento do Banco Palmas é contar também um pouco da minha trajetória, né? Também sou filha dessa história. Eu pensei, como o Valmor colocou, eu passei a noite trabalhando, preparando um PowerPoint lindo, cheio de dados, de número, de conceito. Mas eu acho que aqui a gente está numa outra sinergia, numa outra sintonia, né? A gente está comemorando aqui uma festa de 50 anos de uma comunidade que recebeu o mundo de Deus e criou o seu espaço de vida e recriou modos de vida mais alinhados com esse Deus, né? E criou também o Banco Palmas como instrumento de luta, de organização desse novo modo de vida. E aí o que eu pensei é que tinha muito mais sentido eu falar aqui, Joaquim, como é que se encontram essas coisas todas dentro da política pública? Porque não adianta eu vir aqui falar para vocês, nessa retomada do MDA,
o que o MDA está fazendo, quais são os números, quais são os milhões que a gente tem, o que a gente está pensando de fazer com esse dinheiro. Não adianta eu fazer isso se não fizer sentido diante da história do Conjunto Palmeiras, que alavanca tantos outros bancos comunitários que estão aqui, e tantas experiências de economia solidária, se não fizer sentido entender que é a organização social, popular, que constrói concepções de vida, de economia, de alimento, de segurança, para além da armada, segurança alimentar e nutricional, e que constrange um governo federal a ter políticas públicas que assegurem esses modos de vida dessas populações. Então, falar da política do MDA, Joaquim, é falar como é que a economia solidária, e inclusive como é que o Banco Palmas teve um papel para que lá atrás, lá no primeiro governo Lula, o tema da economia solidária entrasse, Valmor, nas políticas públicas do Brasil rural, através do MDA. E aí, para contar essa história, eu quero lembrar, assim, de onde é que venho. Quando eu digo que eu sou filha também dessa história, eu sou cearense, graças a Deus, criada aqui numa comunidade que acho que pouca gente conhece, uma comunidade remanescente da ICEB, chamada Granja Portugal. Tem alguém da Granja Portugal aí, Vera? Levanta o braço aí. Então tá, né? Granja Portugal, que tem essa história muito parecida aqui com o Conjunto Palmeiras. E lá no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, eu era militante aqui, né, do Outro Mundo Possível e tal. E a primeira vez que eu ouvi falar de economia solidária foi numa sala que estava exatamente aquela dupla ali. Joaquim, João Alemão. Ô, João, fique em pé aí, porque eu estou numa emoção tão grande de ter visto João aqui, gente. E estava a nossa Sandrinha, nossa saudosa Sandrinha. E aquilo fez tanto sentido para mim. Falar que a gente disputar a vida era disputar um novo modo de fazer economia, e uma economia solidária que olhava para as pessoas, olhava para o território, mas olhava também para a relação com a natureza, a relação com as gerações futuras. E aí, mais na frente, eu fui chamada, no comecinho dos anos 2000, aí começa a história da economia solidária dentro do MDA. Eu fui chamada lá por dois companheiros que estavam à frente daquela secretaria, o secretário, que na época era Humberto Oliveira, e o diretor, que na época era Vital, e eles disseram assim: olha, você está lá no Ceará, envolvida com um debate que pega territórios rurais, territórios urbanos e discute economia solidária para dentro desses territórios. A gente quer que você venha aqui para a equipe para ajudar a ver como é que isso se comporta no Brasil todo, como é que a gente finca o tema da economia solidária nas políticas do MDA. E aí eu disse, danou-se, a gente vai ter que fazer dois exercícios aqui. O primeiro, trazer para dentro da rede de parcerias do MDA quem faz e quem entende de economia solidária. Traz lá o Joaquim com os bancos comunitários para ele dizer qual é o papel de um banco comunitário dentro dos territórios. Mas traz também o Fórum Brasileiro, e eu vi aqui muitos companheiros do Fórum Brasileiro, traz o pessoal do Fórum Brasileiro para debater o modelo de dinamização econômica dos territórios rurais, dizer como é que a economia solidária pode compor isso, para a gente dizer que o MDA promove desenvolvimento rural sustentável. E aí a gente começou, Joaquim fez uma parceria com o departamento, começou a espraiar bancos comunitários no meio rural, e tinha hora que a gestão da secretaria dizia assim, vai dar certo, banco comunitário é tão urbano, o que essa turma vai fazer nos territórios rurais? Será que o pessoal não vai achar estranho? O pessoal está esperando assistência técnica, está esperando crédito, está esperando outras coisas, a gente vai chegar com um banco comunitário? E eu disse, deixa o banco comunitário dizer o sentido, e a comunidade construir o sentido do banco comunitário, que aí a política pública e a gestão pública vai entender qual é o papel da economia solidária dentro dessa história toda. E começamos aí uma relação em que a economia solidária, num diálogo profundo com o Fórum Brasileiro, foi remodelando e rediscutindo e atualizando os instrumentos do MDA. E naquela época, lá nos anos 2000, o Brasil estava iniciando o processo de amadurecimento do seu debate sobre segurança alimentar e nutricional. Isso hoje, para a gente, parece só um palavrão, mas na época era um salto enorme, porque nós estávamos saindo de um Brasil hiperinflacionado, que discutia combate à fome, que discutia que quem tem fome tem pressa, e quem tem pressa come qualquer coisa, né? E aí, a partir do governo Lula, da estruturação de políticas
né, de fortalecimento das economias populares, das economias locais, a gente entrou em um outro patamar, um patamar de discutir que quem tem fome merece comida de verdade. E o Brasil passou a constituir, a fortalecer o seu conceito sobre segurança alimentar e nutricional, que é a efetivação do direito humano à alimentação adequada e saudável. Não é qualquer comida que nos satisfaz, porque não é qualquer comida que gera vida. Muita coisa do que está posta aí, chamado de comida nos mercados, é produto da indústria de alimentos que gera morte desde o seu nascimento e da sua forma de produção, depredando a natureza, e gera morte porque não gera saúde, porque os números de pessoas aí com câncer e outras doenças estão provando que esse alimento ultraprocessado que está nas prateleiras é tudo menos comida. Vive mais do que a gente. Como é que uma comida vive 10 anos, 20 anos de durabilidade e a gente não tem nem certeza se nós vamos estar vivendo isso? Porque não é alimento. E a economia solidária e a agricultura familiar já diziam isso. O Brasil precisa descobrir a comida de verdade, feita nos territórios, a partir das pessoas dos territórios, do seu modo de vida, da sua relação respeitosa com a natureza, dos seus ciclos de produção e reprodução, que consideram que nós somos parte da natureza e nós não estamos ali para explorar a natureza. Então, era esse o momento, Joaquim, lá atrás, que o Brasil, com aquele MDA daquela época, foi avançando nesse conceito de segurança alimentar e nutricional e foi estruturando uma série de políticas, a partir também da economia solidária, de produção de alimentos saudáveis, de comercialização e oferta desses alimentos numa relação territorial. E a gente conseguiu, Valmor, esse feito que você trouxe aqui, de trazer o Brasil, de tirar o Brasil do mapa da fome. Mas mais do que tirar o Brasil do mapa da fome, projetou o Brasil como um grande exportador de metodologias, de tecnologias sociais e populares, capazes de aliar o saber popular, o saber científico, o saber técnico na produção de alimentos, na organização de novas lógicas de coletivos comunitários que discutissem, a partir da segurança alimentar, a democracia da vida dentro dos territórios. Esse era o Brasil que nós tínhamos, e aí Valmor trouxe um resgate importante a partir de 2016, com o golpe contra a democracia brasileira. O que a gente assistiu foi uma série de desmontes das políticas de desenvolvimento agrário e agricultura familiar, e com isso a gente chegou num cenário que ano passado, acho que os números do ano passado são os que estão mais gritantes para dizer o que acontece, Joaquim, quando a organização popular, o poder popular e a máquina do Estado se distanciam. A gente teve um desmonte da agricultura familiar como nunca antes visto, a ponto de hoje, Lula voltou, Brasil está voltando, MDA voltou, mas MDA voltou num cenário em que sua grande tarefa é de novo tirar as pessoas do mapa da fome. MDA voltou num cenário em que, pasme, no Brasil que já teve a agricultura familiar, sendo a maior sustentadora da cesta básica brasileira, uma das grandes produtoras, nós temos hoje números que atestam, Jordana, que a agricultura familiar reduziu a sua participação na composição da alimentação da população brasileira. E quando eu falo isso, eu não estou com os números projetados aqui, mas eu tenho isso depois para falar para vocês. Eu vou citar 3 alimentos básicos que nós tivemos perda de participação da agricultura familiar neles: o feijão, o arroz e a proteína animal. Ou seja, o básico do nosso almoço e da nossa janta. 6 anos de desmonte de políticas públicas fazem isso com o Brasil rural e com o Brasil urbano também. Então, nós voltamos com o MDA nesse cenário em que temos que superar a fome, num cenário em que a agricultura familiar brasileira está mais fragilizada do que nunca, e isso não fala da capacidade dela de produção. Esses números não dizem que a agricultura familiar não tem condições. Esses números dizem da perda de condição da agricultura familiar, de prover soberania e segurança alimentar para o seu povo, quando o Estado brasileiro não cumpre o papel dele. Mas, além disso, nós tivemos um outro dado alarmante.
nós alcançamos aí, no cenário mundial, e o Brasil reproduz isso, um número de 55% da população vivendo nas cidades. E a projeção, senhoras e senhores, é que em 2050, 70% da população não esteja vivendo no campo, esteja aglomerado nos grandes centros urbanos. A gente sabe o que isso significa. É mais gente na cidade, com menos acesso a alimentos, com menos acesso a condições básicas de vida. Então, é nesse cenário que o MDA voltou e o MDA vai ter que operar. E aí, há pessoas que dizem, isso foi a pandemia. Foi a mesma pandemia que produziu 42 novos bilionários no Brasil. Eu não estou falando da Europa, não. Eu estou dizendo que a pandemia que produziu números de fomes é a mesma pandemia que produziu 42 novos bi. Eu não estou falando de milionário. Lembrando aqui do povo se matando no BBB para ficar milionário, né? Bilionários, 42 novos bilionários. A nossa pandemia brasileira foi capaz de produzir isso. É a pandemia, minha gente. O que é, então, se a pandemia produziu pobreza e riqueza, o que é, então, que está por trás? O modo de vida capitalista que orienta a sociedade a viver na política da escassez. Em períodos de crise, quem correr mais e passar a perna do outro ganha melhor e tem mais condição de sobreviver. Então, é nesse cenário de um Brasil que voltou a discutir fome que o MDA está operando suas políticas. Estou terminando, Valmor. Então, qual é o caminho que o Ministério adotou para cumprir, então, duas tarefas? Eu esqueci de trazer aqui, vocês estão me ouvindo? Um outro dado que é muito próprio desse período. A gente nunca teve tantas emergências evidenciadas aí. Emergência humanitária e emergência climática. Vocês estão assistindo aí na televisão, a situação dos Yanomamis, ela é um constrangimento humanitário para nós, mas ela é só a ponta do iceberg. Quanto de vida foi destruída entre os povos originários desse país, entre os povos e comunidades tradicionais. Quantas mulheres entraram em condições subhumanas de vida, carregando suas famílias nas costas. Então, essas emergências humanitárias e a emergência climática também, e a gente está tendo, olha só, nós nordestinos, estamos tendo que nos irmanar com o sul do Brasil, que está vivendo uma seca como nunca antes vivida. E não era o Nordeste que era a região da seca? Não era o Sul que era próspero? Isso tudo é parte do mesmo tecido, gente. É o mesmo tecido social, político, econômico que está por trás, um modo de vida que precisa ser revisto. O que o MDA está entendendo então, Joaquim? Que a sua tarefa nesse momento é fortalecer a capacidade da agricultura familiar de produção de alimentos saudáveis e fortalecer processos de proteção e recuperação dos nossos biomas. Minha gente, só tem um caminho que a gente possa percorrer nessa tarefa. É o fortalecimento do que há anos a economia solidária rural e urbana dizia. O fortalecimento das práticas agroecológicas. Por isso que agora o MDA não está mais falando em transição agroecológica. Vocês podem ver todas as reportagens que o nosso ministro tem dado, todos os documentos que a gente tem soltado. A gente diz, nós não podemos mais falar em transição agroecológica como um porvir. A gente precisa falar em produção agroecológica real e existente, que precisa ser massificada nesse Brasil, como única condição da gente prover o Brasil de alimentação saudável e adequada e, ao mesmo tempo, recuperar nossos biomas. Por isso, estruturamos, então, 4 secretarias com papéis muito distintos. A SAF, que é a secretaria que eu participo, que tem a tarefa de ter políticas de financiamento, proteção da produção, estímulo à produção da agricultura familiar, com suas diversas linhas de crédito. Também a produção de conhecimentos através das políticas de assistência técnica e extensão rural e as políticas de inovação tecnológica com foco em agroecologia. Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Governança Fundiária, que vai reorganizar, ajudar a reorganizar os territórios rurais brasileiros. A Secretaria de Abastecimento Alimentar,
cooperativismo e soberania alimentar, que vai ter esse papel de fazer ponte com os instrumentos que fazem chegar o alimento produzido no rural para a população como um todo, e a Secretaria de Povos e Comunidades Tradicionais, além de uma subsecretaria de Mulheres Rurais. Nisto tudo, o que é que nós estamos entendendo? Nós não podemos reproduzir um modelo em que cada secretaria chegue com caixinhas separadas de política pública. A agricultura familiar precisa de uma resposta global, e essa resposta global significa a gente chegar com assistência técnica e extensão rural, uma nova assistência técnica e extensão rural. Uma assistência técnica e extensão rural que entenda que o seu papel é ajudar a produzir conhecimentos aliando o saber popular e o saber científico. Uma assistência técnica e extensão rural que traga o tema da agroecologia, o tema da luta das mulheres, o tema da juventude, o tema da soberania alimentar, o tema da economia solidária para dentro do discurso e da prática do agente de assistência técnica dentro das comunidades, para não chegar lá com aquele discurso do produzir para atender mercado. Nós não temos que produzir para atender mercado, nós temos que produzir para gerar vida, e gerar vida é respeitar as dinâmicas territoriais, e inclusive entender que essa ideia de mercado é socialmente construída. Mercado, a gente que constrói. Se a gente constrói mercado, a gente consegue construir uma nova mentalidade de consumo para as pessoas entenderem que faz diferença comprar uma lasanha encaixada ali que ninguém sabe quanto de morte tem por trás de exploração do trabalho humano, e comprar um alimento, uma farinha, uma mandioca, uma massa produzida no chão da comunidade. É isso que nós estamos falando do novo MDA. Que nós precisamos colocar o debate fundamental do papel da agroecologia, da economia solidária, da luta das mulheres, da educação popular dentro dos processos que geram conhecimento para que as pessoas acessem as políticas públicas com nova mentalidade. O crédito não pode ser visto como uma resposta isolada, e o crédito chegando sozinho, ele mais dá problema do que solução. Vocês andam aqui nos territórios e sabem quantos endividamentos existem dentro da nossa agricultura familiar. Então, para a gente usar o crédito na força que ele tem que ter, é preciso que as famílias entendam o papel desse crédito e o seu papel organizado a partir do crédito como um empreendimento econômico solidário na comunidade, que não é só gerar renda familiar. Então, o que eu estou dizendo não é nenhuma novidade, mas é para dizer que o MDA está alinhado com toda a resistência e o debate que vocês sustentaram ao longo desses anos todos, em que o Estado brasileiro teve ausente de políticas públicas. Então, esse tem sido o nosso papel. O Valmor já colocou aqui que meu tempo esgotou, tá? A gente está à disposição para não só dialogar, mas retomar as parcerias. Isso que é fundamental. Conversar é bom porque qualifica a política pública, e a gente às vezes está lá em Brasília e a gente fica mirabolando nas ideias. E quando a gente conversa com os territórios, o pessoal diz, espera lá, que não é assim que a banda toca. Aqui estrangula de tal forma, seu desenhozinho bonito aqui é questionado pela realidade. Então, conversar é bom e tem sido uma diretriz nosso diálogo social para qualificar as políticas, mas a gente quer, sobretudo, se colocar à disposição para recuperar a parceria entre o Estado Democrático Brasileiro e entre a máquina pública do governo federal e as organizações da sociedade civil, como o Banco Palmas, como o G50 aqui, como os outros bancos, Leonora, que estão aqui espalhados, como as experiências de agricultura. Tem alguém da agricultura urbana aí? A agricultura urbana e periurbana é a agricultura familiar também. E eu quero dizer para vocês que o MDA agora concebe que todos os seus instrumentos vão ter que fortalecer também a agricultura urbana e periurbana, porque chega da gente ter esse trato de que o rural serve para abastecer o centro consumidor. As cidades mudaram, graças a Deus, porque tem organização popular e social nas cidades dizendo, aqui também se produz alimentos, aqui também se consome de forma diferente, e aqui está posto o ambiente para um pacto campo e cidade, para a gente bater no peito e dizer, ao final desses 4 anos, cumprimos o papel de recuperar o país, recriar o país em outras bases, entendendo agora que é pacto da luta rural e luta urbana, para que nunca mais a gente fique refém de manipulações midiáticas,
para fazer o povo esquecer a que serve política pública nesse país e a que servem as lutas populares. Então, muito grata, gente. MDA segue à disposição e a gente está aqui para construir juntos. Regilane, tenho saudade das Senais porque ela trabalhava comigo lá, então a gente aprendia muito. Bom, eu vou passar então para o Caio. Eu acho que não sei se a mesa foi pensada nesses termos, mas nós estamos construindo um debate e uma proposta no governo federal, Brasil Sem Fome, e ela está estruturada, a proposta, em 3 grandes, que estão chamando eixos, mais estratégicos. Uma, a produção de alimentos, e a outra, a proteção social, né, da população, né, que passa fome, que não é só alimento, é muito mais do que alimento. E um pouco essa questão da proteção social, então, que talvez o Caio vai falar para nós a partir da experiência aqui do Ceará. E me botaram aqui numa fria, moderar cearense, né? Então, trazer alguém lá do Sul para fazer a moderação de quem é cearense aqui. Então, Caio, com a palavra Caio, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estão com fome? Estamos. Tá certo. Pessoal, eu queria saudar o Joaquim. Ele, com essa animação dele, né? Já fez aqui uma ruma de rio, com ela. Queria saudar também o Valmor. Queria saudar a Regilane. E, sobretudo, a vocês que fazem o Banco Palma e que estão aqui até esse horário, assistindo o debate, participando do debate. Um salve de palma para todos. Queria pedir que estão aqui participando. Eu trago o recado, trago o abraço da nossa secretária de Proteção Social e ex-primeira-dama, Onélia Santana. Ela hoje teve que acompanhar a comitiva da ministra Ana Moser e do governador Elmano, por isso não pôde participar, mas, enfim, ficou triste por não estar presente, pediu que viéssemos representá-la, trazendo a palavra dela, trazendo o recado dela, né, trazendo um pouco do que o Estado tem feito e do que nós estamos realizando ao longo e vamos realizar ao longo dos próximos anos. Eu vou me apresentar, né? Eu sou Caio Cavalcante, sou do interior do estado, viu? Então, da região do Cariri, que é uma região também que tem uma tradição muito forte de economia solidária, uma tradição cultural muito forte, do municípiozinho pequeno lá do interior, acostumado a comer mocotó, buchada e panelada, e resido aqui em Fortaleza desde 1998. Estou atualmente como secretário executivo de Infância, Família e Combate à Fome da Secretaria de Proteção Social. O Estado, o governador Elmano, fez uma reforma administrativa e criou várias secretarias e reformulou outras. A Secretaria de Proteção Social ela foi reformulada e, a partir de março, agora, recente, estamos com menos de 2 meses, foi criada a Secretaria Executiva de Infância, Família e Combate à Fome, como um recado, né, ou uma ação concreta do governador no sentido de fortalecer essas temáticas. Temática da infância, temática da família e, sobretudo, a temática de combate à fome. Então, nós estamos participando de alguns programas, mas eu queria fazer um contraponto, né, da realidade de políticas públicas do Ceará e do governo federal nos últimos anos. Porque o que nós vimos um desmonte do governo, a nível de governo federal, né, desde o golpe contra a ex-presidente Dilma, e depois esse desmonte continua fortemente do governo Bolsonaro, como, por exemplo, o fechamento do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como, por exemplo, o sucateamento dos CRAS, que são centros de referência, que estão no dia a dia com a população. Aqui no Ceará, nós fomos na direção contrária. Porque aqui no Ceará, o ex-governador Camilo Santana trabalhou políticas públicas no sentido de fortalecer a segurança alimentar e nutricional, no sentido de desenvolver as crianças, sobretudo as crianças mais pobres. Aí eu trago a perspectiva do programa Mais Infância Ceará. O programa Mais Infância Ceará é uma inovação cearense,
né, formulado aqui no Ceará, com ampla participação da sociedade e dos setores, e que trabalha a perspectiva da segurança alimentar e nutricional, porque ele é um pool de ações, ele é multifacetado, ele é multidimensional. E aí eu vou citar algumas ações que eu acho que são relevantes e precisam ser colocadas. O governo do estado do Ceará criou, no governo do ex-governador Camilo, o cartão Mais Infância Ceará. Esse cartão começou com um número menor de famílias e hoje esse cartão tem 150 mil famílias em extrema pobreza que atualmente são beneficiárias desse cartão, recebem R$100. Essas famílias precisam ter crianças até 6 anos de idade. Então, todos os municípios cearenses hoje têm famílias beneficiadas com o cartão Mais Infância Ceará. Esse cartão, o foco dele é combater a extrema pobreza e também, obviamente, combater a fome. Outra ação importante que a gente precisa citar é a criação do Mar Nutrição. O Mar Nutrição é um programa dentro do Mais Infância, que ele é articulado com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e com o Agropolos. Nós temos 2 fábricas Mais Nutrição. Nós temos a fábrica Mais Nutrição em Maracanaú e nós temos a fábrica Mais Nutrição na Ceasa do Cariri. E uma notícia é que já estamos trabalhando para criar a fábrica Mais Nutrição na Ceasa do Tianguá. Nos próximos anos, nós vamos criar essa fábrica do Mais Nutrição na Ceasa do Tianguá. Hoje, a senhora é da Ceasa, né? Então, provavelmente aqui deve ter alguém que represente alguma entidade que é credenciada ao Mais Nutrição. O Mais Nutrição hoje, ele tem 134 entidades, sendo 30 cozinhas comunitárias que estão credenciadas ao Mais Nutrição. O Mais Nutrição anualmente lançou um edital, em julho. Vai ser lançado no site do Agropolo, no site da Secretaria. Então, entidades que ainda não participam podem se inscrever esse ano, podem se credenciar. O Mais Nutrição, ele trabalha com o quê? Doações de frutas, alimentos in natura, polpa, né? polpa de frutas e alimento, mix de verduras desidratadas, liofilizadas, que vão para as entidades e as entidades atendem as famílias de extrema vulnerabilidade. Por exemplo, aqui da região metropolitana, Maracanaú, Fortaleza, Caucaia. Nós estávamos aqui com a Débora, que é a coordenadora, ela teve que sair, nutricionista, extremamente competente, veio prestigiar esse evento, né, por conta da parceria Inclusive, o Conjunto Palmeira tem uma entidade, acho que é o Centro de Nutrição. Vai ter um almoço lá depois no Centro de Nutrição, que é uma entidade que faz parte do programa Mais Nutrição. Esse programa é revolucionário. A gente, por quê? Primeiro, ele já doou mais de 2.900 toneladas de alimento para as entidades que distribuem para a população em extrema vulnerabilidade, sobretudo crianças. Segundo, porque a gente tinha um histórico de perdas de alimentos na Ceasa. A gente tinha um histórico de perdas. E hoje essa perda foi reduzida. Nós não perdemos mais nada, ou quase nada. Por conta desse trabalho que é feito com os permissionários da Ceasa, que é feito com os produtores, e o Mais Nutrição vai ser expandido. O governador Elmano colocou já, trouxe para o presidente da Ceasa, o Tim Gomes, que assumiu, que ele vai ser expandido nos próximos anos por conta do sucesso do Mais Nutrição. O Mais Nutrição recebe também doações. Todas essas doações que nós estamos recebendo, que estão sendo distribuídas para os municípios que estão em situação de calamidade, né, ou em situação de forte insegurança, agora por conta das chuvas, estão vindo via Mais Nutrição. É uma parceria nossa com a Defesa Civil e recentemente o governador entregou aos prefeitos e a gente já distribuiu para os municípios. Tem equipes da Secretaria de Proteção Social atuando nesses municípios, né, por conta da questão da chuva, e o Mais Nutrição cumprindo o seu papel. E é importante, acho que, trazer essa questão. Uma outra é o Vale Gás. O Vale Gás é uma política também que foi criada na pandemia e que se tornou agora uma política permanente. Foi criado em 2020 e 2021 o Vale Gás hoje é uma política permanente. São 200 mil famílias beneficiadas por meio da distribuição do Vale Gás a partir dos municípios. São famílias que fazem parte do cartão, que estão em extrema vulnerabilidade. Mas também a gente distribui o Vale Gás para as entidades credenciadas do Mais Nutrição. Então, quem é credenciado do Mais Nutrição também recebe Vale Gás. E são 17 mil famílias e cozinhas
né, beneficiadas com o Vale Gás, que também é uma política pública permanente. A gente já fez a primeira entrega esse ano e nós vamos expandir. E aí eu queria finalizar esse pool de políticas públicas trazendo, porque todas essas políticas, elas trazem um impacto tremendo na melhoria de vida das pessoas. Mas a gente sabe que nós tivemos uma crise, né, sobretudo agora no último governo federal, pandemia, enfim, desgoverno, e isso traz um impacto para a vida das pessoas. E no Brasil a gente chegou a 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Um país que já teve fora do mapa da fome, chegou a 60 milhões de pessoas em insegurança. Então, isso mostra que nós precisamos reforçar as políticas. E aí o governador Elmano tem priorizado, né, colocou como prioridade zero, ou seja, prioridade máxima, a questão do combate à fome de forma emergencial e também intercalado com políticas estruturantes. E criou o programa Ceará Sem Fome, que é coordenado pela primeira-dama do Estado, a doutora Lia Freitas. O Ceará Sem Fome, ele tem 3 braços, ele tem 3 dimensões. Ele tem a dimensão do cartão Ceará Sem Fome, que é o que eu vou falar aqui, para finalizar minha fala, e ele tem a dimensão das cozinhas sociais, que são as unidades sociais produtoras de refeição, e tem a dimensão da campanha de arrecadação. Aí eu vou falar especificamente das 2 grandes dimensões, cartão e cozinhas. Cozinhas são lideradas pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que lançou inclusive um edital essa semana, né? Vão ser 39 unidades gerenciadoras e mais de 1.000 cozinhas espalhadas pelo Ceará. E o cartão? O cartão vai ser liderado pela Secretaria de Proteção Social. Nós estamos à frente desse processo, estamos correndo para que esse cartão, as famílias recebam a partir de 1º de junho. O governador vai lançar. A partir de 1º de junho, as famílias recebam a primeira transferência desse cartão. É um cartão de R$300. Ele é voltado para famílias que estão em insegurança alimentar grave. Ele é emergencial, vão ser 7 parcelas, de junho até dezembro, né? São aproximadamente 43.265 famílias que vão receber inicialmente esse cartão. São aquelas famílias mais vulneráveis. Quais são os critérios? Aí os critérios a gente trabalhou com o IPES, que é o nosso Instituto de Planejamento, e foi a partir do CAD único. Tem que estar com o CAD único atualizado. Quais são os critérios? Renda per capita abaixo de R$168. Preferencialmente, a mulher como a responsável pelo lar, tem que ter um filho na família até 14 anos de idade e, preferencialmente, de baixa escolaridade, ou seja, com fundamental incompleto ou fundamental completo. Esse é o público que vai ser beneficiado com o cartão inicialmente. Esse cartão vai chegar na mão das famílias, ele é recarregável, ele é nominal, ou seja, a pessoa vai receber com o próprio nome. E o objetivo do cartão? Reduzir a fome, mas também fortalecer a economia local. Por quê? Porque nós vamos credenciar vários estabelecimentos em diversos municípios, cooperativas de agricultura familiar, e esse cartão só vai poder ser utilizado nesses locais credenciados. E os locais credenciados vão ser os locais que a gente imagina que a gente precisa fortalecer a economia, como, por exemplo, a agricultura familiar. Nós vamos ter que ter local, né, comércio cadastrado em todos os municípios cearenses, na zona urbana e na zona rural. Isso aí já é uma obrigação de quem vai fazer o cadastramento. E a família vai poder usar nesse comércio, não pode comprar bebida, e a gente vai estar trabalhando no sentido de que também evite ultraprocessados, de que evite alimentos mais gordurosos, e que a gente possa trabalhar, na verdade, focando na agricultura familiar. Então, o governador vai lançar, eu estou trazendo informações que já saíram em decreto, né? Mas o lançamento deve acontecer no final de maio, junto com a secretária Onélia Santana, e esse cartão vai começar a ser aplicado a partir de junho. Aí, para finalizar, eu queria dizer que todas essas políticas, elas são muito importantes para reduzir a fome, aquecer o comércio local, fortalecer a agricultura familiar, mas a gente precisa articular a política que é, na verdade, emergencial, com a política estruturante. Nós já temos
esses cartões, as transferências de renda, esse trabalho, nos permitem também identificar quem são as pessoas que precisam mais. A gente também está avançando no sentido de entrevistar os nossos beneficiários dos nossos cartões para identificar o que é que as pessoas mais precisam. Porque a partir daí nós precisamos canalizar uma agenda de política pública no sentido de emancipação, de quebrar o ciclo geracional da pobreza, inclusão produtiva. Essas políticas de transferência de renda, elas são fundamentais, mas a gente tem que intercalar, e aí esse é o objetivo do governador, com políticas mais estruturantes que possam quebrar o ciclo geracional da pobreza e a gente poder avançar fortemente, acabando com a fome e reduzindo as desigualdades sociais no nosso país. Muito obrigado e ficamos à disposição para questionamento. Obrigado, Caio. Raimundo chegou? Não, ainda bem, Raimundo, bem-vindo, mas assim você vai liberar a gente. Claro que aqui nós temos um debate importante para fazer, mas eu queria chamar a atenção de 2 pontos aqui. Que é, quando nós discutimos fome, nós discutimos direito, luta por direito. Luta por direito à alimentação, que não é simplesmente o alface, o arroz, o feijão. Você precisa cozinhar. Então eu lembrei aqui porque gás é importante. Porque tem que ter a energia. Não basta ter a comida, alimento, precisa ter a energia para transformar aquilo em algo saudável para a gente. Aí a experiência das cozinhas comunitárias é muito importante. E aqui, Caio, eu acho que nós temos nessa luta por direitos, é a luta de construção de um Estado, da política pública. E eu fico aqui sempre, quando ouço essas falas, né, de vocês, quanto é complicado e quanto é difícil estruturar, organizar uma política pública que garanta à nossa população direitos, serviços adequados para melhorar a vida do nosso povo. É um desafio enorme isso. Portanto, isso, Caio, que você falou, a destruição que nós tivemos do Estado, ela destruiu essa condição de direito do nosso povo. Eu acho que essa é uma questão importante, né, para nós e da economia solidária tratar disso. A irmã Lourdes sempre diz, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um Estado que construa e assegure direitos de forma adequada ao nosso povo. Eu acho esse um desafio importante e as 2 falas colocaram aqui. Eu vou fechar aqui, porque em função do tempo, nós vamos abrir o debate. Mas vocês estão debatendo o tempo todo ali, né? Tem gente conversando em tudo quanto é canto aqui, então estão debatendo já, certo? Então o debate está feito. Mas antes de fechar, eu preciso aqui, em nome da organização, registrar aqui, porque isso aqui é uma festa, né? A festa, então tem debate, tem conversa, tem coisa séria, mas isso aqui é uma festa, né? É a festa do Conjunto Palmeiras, é a festa do Banco Palmas, é a festa do reencontro. Eu reencontrei hoje aqui muita gente. Então aqui um registro da presença do Alex Barcelos, que eu chamei a atenção antes, no mandato coletivo Quilombo Periférico. Conheci, o Alex esteve numa atividade nossa lá via internet sobre cultura. Registrar a presença de hoje, nosso vereador, Daniel Tigel. Eu fico sempre, a economia solidária também produz nossos quadros políticos, né, que estão lá no parlamento. Do companheiro Valdir, do Rio Grande do Sul, que já foi citado aqui também, né, e da Eunice, vereador no Maranhão, em coletivo. Tá bem? Então, registro disso.
para terminar, eu preciso fazer minha propaganda, porque eu sou, desde a década de 90, militante da economia solidária. E sempre estive aqui no campo da economia solidária, e a responsabilidade disto é do nosso grande companheiro, certo? Que está ali coçando a cabeça, Cláudio Nascimento, que lá na década de 80, na militância, né, conceber que é possível construir uma sociedade diferente por meio da auto-organização do povo. Não é o Estado organizando o povo, mas é o povo organizando o Estado. É assim que eu entendi a economia solidária. Eu estou nessa luta do meu jeito, tentando contribuir desde aquele, né, e aprendendo muito. Mas nesse momento eu assumi, por um desvaneio mental, uma outra tarefa. Estou lá no governo federal, na Secretaria de Participação Social. E eu queria só falar 2 minutinhos para vocês sobre isso. Porque nós temos já se falou aqui que se extinguiram muitos conselhos. Para mim, um Estado que não é permeado à participação do povo não é Estado, é o Estado autoritário. É um Estado que procura organizar a sociedade por meio de um único instrumento, a violência. Não é por acaso que se defende tanto uma política de armas, porque é substituir a política do diálogo, da construção coletiva, pela política da imposição do medo. É isso que estava se construindo no nosso país. Estamos resistindo a isto. Então nós precisamos recuperar os espaços de diálogo, de conversa, de proposição. É fundamental. Agora, nós também aprendemos que não basta ter conselho, não basta ter conferência, não basta ter uma página de participação digital em que o povo apresente propostas e tal. O grande desafio é que a participação social do povo se dá na base, nos territórios. E não basta a participação pela internet, pelas redes, porque se dissemina pelas redes a cultura do medo e do ódio. Só vamos enfrentar isto por meio daquilo que nós criamos, e particularmente na América Latina, a experiência da educação popular. Então esse é um desafio que nós estamos nos colocando. Participação social, educação popular e território. E uma constatação para terminar: o nosso grande desafio da economia solidária, no enfrentamento à fome, na geração da renda, é organizar milhões de famílias beneficiárias das políticas de transferência de renda. São 20 milhões de famílias. Onde está a organização dos beneficiários, das beneficiárias, dos usuários, das usuárias? Um povo não tem organização, não está organizado. Nós lidamos com ele como seres passivos, beneficiário e usuário. Nós precisamos constituir, ajudar num processo pela economia solidária, pela participação, de constituí-los como sujeitos coletivos, que quando chegar o risco da política da violência tomar conta, esse povo se levante e defenda a política da vida, a política de proteção do nosso povo. Temos um enorme risco de que aqui a 4 anos, esse movimento de defesa da arma, da morte, da violência, por vias democráticas e institucionais, ganhe as eleições. E nós temos de mobilizar o nosso povo para evitar
esta situação. Então a nossa luta é mais do que reconstruir o Estado, é mais do que reconstruir política, é mais do que assegurar direito, é constituir o nosso povo como povo sujeito de direito, organizado nos territórios. E a economia solidária precisa, mais do que disputar o seu espólio no Estado, ajudar a organização do nosso povo. É isso que nós precisamos. Vamos almoçar. Obrigado, Caio. Obrigado, Regilane. Obrigado. Viva Banco Palmas. Viva Conjunto Palmeiras. Viva o povo brasileiro.